quinta-feira, dia 23 de setembro, e eu tô me preparando pra mudar. Então, amanhã eu saio aqui do flat e vou pro meu novo apartamento. Então, a casa tá uma bagunça, tirando as coisas de lugar pra colocar dentro da mala pra poder, né, fazer minha mudança uma vez só, né, porque eu vou precisar pegar um táxi pra lá. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como que vai funcionar o processo, tudo que eu precisei, diferenças entre Brasil e Reino Unido e como foi passar por esse período aqui na cidade com as principais facilidades, as principais diferenças. Então vem comigo pra gente acompanhar um pouquinho de como foi. A primeira coisa que eu queria contar pra vocês é o contexto onde eu me insiro, tá? E aí a gente tem as diferenças de talvez para um lugar um pouquinho maior, tá? A cidade onde eu estou, Loughborough, é uma cidade universitária. Então aqui nós temos a universidade, nós temos o college, ok? E diversos colleges espalhados pela cidade, inclusive aqui do lado, na minha casa aqui, a gente tem um college, que eu não sei exatamente quantos alunos tem. Mas em termos da universidade e do college maior, a universidade tem cerca de 20 mil alunos, enquanto o college tem cerca de 10 mil alunos. Então aí nós temos mais ou menos 30 mil alunos que contam no censo que determina a população. A cidade aqui tem cerca de 70 mil habitantes. Então, se a gente parar para pensar, 30 mil é mais ou menos metade da população. Então, quando eu chego aqui em 30 de agosto, eu encontro uma cidade vazia. Não tinha ninguém na rua. Os mercados estavam vazios. Em compensação, hoje, com as aulas para começar agora na segunda-feira, a gente tem uma movimentação constante de gente, os mercados estão cheios, os mercados estão desabastecidos e a gente não consegue encontrar muita coisa. Detalhe que, diferentemente do Brasil, onde as aulas começam na metade de fevereiro, comecinho de março, aqui é no segundo semestre. Então as aulas começam na metade de setembro, comecinho de outubro, que é inclusive o caso aqui, que as aulas começam na próxima segunda-feira. Bom, sobre a procura, tá? Eu comecei a procurar casa não exatamente com a intenção de alugar, mas para entender o custo de vida, entender como funciona, quanto custa, por volta de março de 2021. E tinha muita oferta mesmo. Então eu pensei, bom, acho que eu não vou ter problema quando eu chegar. Pois bem, eu chego aqui no comecinho de setembro e me deparo com uma situação completamente absurda. Não tem casa para alugar na cidade. E como eu já comentei, a cidade estava vazia. E não faz muito sentido. A menos que a gente entenda que existe um planejamento e como as aulas iriam começar em outubro, em setembro a cidade está vazia de pessoas, mas as casas já estão alugadas para que os alunos cheguem e possam começar as aulas. Então, foi extremamente desesperador quando eu cheguei aqui e vi que não tinha absolutamente nada. Por quê? Porque eu tinha um período, né? Eu teria até a metade de setembro para poder ficar no flat que me disponibilizaram. Porém, eu tinha que sair e eu tinha que alugar um local. E nada estava surgindo. Então, eu comecei a ir nas imobiliárias, né? Ver lá os anúncios que eles tinham. Porém, o meu principal recurso, que inclusive foi recomendado pelos corretores, era usar um site chamado Rightmove, que era inclusive o site que eu usava lá em março para poder checar a oferta e acompanhar o preço. Esse site, basicamente, ele vai conter as propriedades que estão disponíveis na cidade, seja por locação particular, então você vai lidar com o dono, seja por imobiliárias. Então todo mundo joga as suas casas ali e aí você tem uma maneira com telefone, você pode entrar em contato por e-mail para pedir informações e entender como funciona. Pois bem, não tinha nada, eu tinha que sair até o dia 22 de setembro do flat, não tinha absolutamente nada, até que esse apartamento, milagrosamente, surgiu no portfólio de uma das imobiliárias. Então, corri ligar. Então, eu me lembro que na época em que ele apareceu no Rightmove, 5 minutos depois eu liguei para a imobiliária para agendar uma visita. Né? Então, eu acho que foi numa sexta-feira, né, que esse apartamento surgiu. Eu liguei para eles para tentar agendar a visita para sexta-feira, caso fosse o caso.
Porém, o apartamento não estava vazio e eles só poderiam realizar as visitas na quinta-feira seguinte. Detalhe que a quinta-feira seguinte era uma semana antes de eu ter que mudar. Então, é, foi meio desesperador e chegou um momento que essa era a minha única opção. Então, eu agendei a minha visita na quinta-feira, eu vim até aqui, né, para poder visitar a casa, para ver como é que funciona, para explicarem como funciona o processo. E caso eu tivesse interesse, o que definitivamente era o caso, eu tinha que mandar um formulário com os meus dados de profissão, nome, estado civil, endereço anterior no Reino Unido, caso tivesse. Essas informações que eles precisam para poder checar. Por quê? Como aqui a oferta é muito menor do que a procura, geralmente, os proprietários eles recebem esses formulários de todas as pessoas interessadas e eles selecionam quem eles querem dentro da casa. Então, é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil a gente tem um contato direto com a imobiliária. O proprietário passa para a imobiliária. Se você chegar na imobiliária e você passa pelos critérios de locação, a casa é sua. Aqui não. Você tem que passar pelos critérios de locação, só que o proprietário também precisa te escolher. Se você for a única pessoa interessada e o proprietário falar, não quero, não tem o que fazer. É o proprietário quem tem a última palavra e não a imobiliária como funciona no Brasil. Bom, então nós visitamos o apartamento, mandamos o nosso formulário. O que acontece depois? É a espera angustiante da resposta. Então, na quinta-feira, né, eu visitei. Na quinta-feira, eu enviei o formulário. E eu precisava de uma resposta, porque eu precisava saber se eu precisava continuar procurando ou se eu podia agilizar com algumas coisas, né? Pensar em termos do que vinha depois. E, pois bem, me prometeram uma resposta na sexta. A resposta não veio na sexta. Então, na sexta-feira, eu liguei para eles falando, olha, não recebi resposta. Já tem uma resposta? Não, a resposta vem no sábado. E aí, o sábado foi aquela angústia. E aí, eu confesso para vocês que eu tava já desesperada, pensando, pois bem, essa é a minha única tentativa. E se não der certo? E se não me escolherem? E no sábado, me ligaram. Primeiro pedindo algumas informações sobre quando eu comecei a trabalhar aqui e até quando eu trabalharia aqui, e também se eu ainda tinha interesse, né? Porque às vezes as coisas podem mudar. De fato, eu tinha interesse, passei as minhas informações, coisa de 10 minutos mais tarde me ligaram falando, olha, o proprietário quer que você fique com a propriedade, então, se você quiser, é seu. E claro que eu queria e fiquei muito feliz de ter podido escolher esse lugar. O proprietário me escolheu, a imobiliária me passou essa informação de que eu tinha sido escolhido. Como que funciona? Primeiro, a gente precisa fazer um pagamento para segurar o imóvel. Tá? O pagamento é de uma semana de aluguel. E basicamente, para que serve? Para cobrir essa despesa de uma semana de aluguel. Porque se você desistir no meio do caminho, o proprietário não ficou com o imóvel parado durante essa semana. Então, você faz esse pagamento, que é o que eles chamam de holding deposit, tá? Para segurar a propriedade para você. Esse valor, ele é reembolsável. Você vai receber de volta? Não, porém ele vai ser descontado do primeiro mês de aluguel. Então, esse é o primeiro pagamento que a gente faz para uma semana, mas se a gente for até o final, a gente vai receber de volta como desconto no aluguel. Uma vez que o holding deposit é feito, então a gente segue com os termos de locação. Então, em cerca de 1 ou 2 dias, tá? Eles vão te mandar o contrato de locação, onde você deve ler absolutamente tudo para pensar e ver se tem algum erro. No meu caso, meu nome estava errado, né? Então tive que corrigir. Então é bom ler absolutamente tudo para tirar dúvida também sobre o que está incluído no aluguel, como é que você tem que proceder com a questão de energia elétrica, se tem gás, se não tem, porque para quem está chegando e para quem nunca teve a possibilidade de já estar aqui antes, tudo é confuso. Né? Até mesmo no Brasil, se a gente parar para pensar, a gente sabe o que tem que fazer, mas ainda assim é confuso. Mudar para um lugar novo, tem que ir lá na Enel para poder mudar o nome
da conta de eletricidade, é tudo muito confuso, tá? Então, é bom você ler para saber exatamente o que está incluso, o que não está incluso, quanto você tem que pagar, para onde você tem que pagar, para que essas coisas fiquem de fato claras. E qualquer erro, qualquer dúvida, tem que entrar em contato com a imobiliária. Porque, assim, por mais besta que seja a pergunta, não tem jeito. É melhor você passar por besta que não sabe nada do que está acontecendo do que você ter um problema lá na frente. Então, pergunte, corra atrás, entenda tudo que está escrito no contrato, porque isso é importante. Né? Em qualquer lugar do mundo, isso é importante. Contrato corrigido, contrato enviado para a imobiliária, é hora de assinar. Tá? A minha assinatura não foi na mão, né? Eu não tive que pegar uma caneta e assinar. Foi tudo feito digitalmente. Por conta da Covid, né? E dessas questões de tentar não ter contato, né? Então, era basicamente isso. Assinei digitalmente, devolvi para a imobiliária e aí o processo basicamente se finalizou. O que vem depois disso é a retirada da chave. E com a retirada da chave, a gente precisa pagar o restante. Que eu vou explicar o que é o restante. Dependendo do tipo de aluguel que você faz, você pode ter um fiador, o que significa que você não vai pagar nenhum calção, ou então você tem que pagar um calção que vai para uma poupança, vai para um local protegido, para que seu dinheiro fique ali e caso aconteça alguma coisa, o proprietário possa retirar para cobrir as despesas no apartamento. Então, nesse sentido, funciona exatamente como calção, caso você opte, caso seja possível ter o calção. Ou a gente também tem a opção do fiador, que também funciona da mesma forma. É alguém que vai dar garantia de que, caso você não pague aluguel, caso você não pague as contas, essa pessoa vai ser responsável pelo pagamento das contas. E como funciona esse calção? Ele é um pouco variável de imobiliária para imobiliária, de dono para dono, mas pela lei, as imobiliárias só podem cobrar da pessoa que está alugando o máximo de 6 semanas de aluguel. E além disso, a gente paga o primeiro mês de aluguel. Então a gente tem o calção, que vai depender de quanto estão te cobrando, e vai ter o aluguel. Só que lembra que a gente já deu o holding deposit. Então a gente vai descontar desse primeiro mês de aluguel o holding deposit que a gente deu. E aí, para retirar a chave, a gente precisa de fato pagar o calção mais o primeiro mês de aluguel. De maneira geral, o que eu pude entender aqui na Inglaterra é que basicamente tudo a gente paga antecipado. Pagamentos feitos, o que resta pegar a chave. E aí é pura e simplesmente pegar a chave e ir até o lugar onde você alugou, que no caso essa casa, e se mudar, tá? Existem muitas coisas aqui que talvez eu faça num outro vídeo para vocês, explicando detalhes que me fizeram, inclusive, passar o primeiro final de semana aqui sem aquecimento na água. Então eu tive que tomar banho gelado, porque eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Então é isso. Esse foi o processo de locação aqui em Loughborough. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho de como funcionou. E fiquem bem, se cuidem. Um beijo a todos e até a próxima.